Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, voltando aqui à aula, dou um exemplo aqui para vocês agora do intervalo maior. Tá aqui. Intervalo maior que é representado pela letra M. Menor pela letra M minúsculo, aumentado pela letra A e diminuto pela letra D minúscula. Tá ok? Então, quem são os intervalos que podem se tornar maior, menor, aumentado ou diminuto dentro dessa categoria aqui? Pode ser segunda, pode ser terça, pode ser sexta e pode ser sétima. Dentro da escala, certo? Dentro dos intervalos dentro da escala. Por exemplo, quem é a segunda de Dó? Segunda de Dó é o Ré. Quem é terça de Dó? Terça de Dó é o Mi. Quem é a sexta de Dó vai ser o Lá. E quem é a sétima de Dó? A sétima de Dó é o Si. Tá ok? Se for sétima maior, vai ser Si. Então, vamos lá, então. Vamos lá. Maior. Já que a gente está falando maior, todos esses graus aqui são maiores. Por exemplo, de Dó até o Ré, beleza? Eu tenho um intervalo de segunda maior. De Dó até Ré. A distância de Dó, o intervalo de Dó até Ré, né? Eu tenho uma segunda maior. Agora, se eu quiser usar ele na categoria aqui, ó, menor. Menor, aí eu vou ter que fazer o seguinte, ó, Dó. Para mim usar ele aqui menor, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Ele vai ser uma segunda menor, ele voltou meio tom. Então ele vai ser, ó, segunda menor. Viu como eu estava falando para você a diferença do sustenido do bemol no intervalo justo e maior é diferente. Certo? Aqui eu tenho um exemplo de uma segunda maior, Dó e Ré, e aqui eu tenho um exemplo de uma segunda menor, Dó e Ré bemol. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Aqui do lado de Dó e Mi. Daqui para cá eu tenho uma terça maior. De Dó para Mi eu tenho uma terça maior. Agora, se eu quiser dar um exemplo de intervalo menor, eu faço o quê? Eu boto um bemol no Mi. Coloco um bemol. Vai ser aqui o quê? Vai ser uma terça. Daqui para cá vai ser uma terça menor. Que eu posso representar com M minúsculo ou eu posso representar ela assim, bemol 3. Tá ok? Isso também vai acontecer com a sexta e com a sétima. Tá? Vou dar um exemplo aqui um pouco mais claro para vocês. Por exemplo, se a nota se eu tenho de Dó para lá no sexto grau, em relação a Dó, a distância de Dó para lá, sexto grau. Então eu tenho uma sexta maior, intervalo de distância de sexta maior, aqui usando o grau maior. Se eu quiser fazer uma sexta menor, o que eu tenho que fazer? Bemolizar o Lá. Jogo um bemol aqui, bemolizo ele, pá. Aí ele fica uma sexta menor, que eu posso representar assim. Sexta menor ou bemol 6. A mesma coisa vai acontecer com outro exemplo aqui que eu vou dar para vocês na sétima. Aqui, Dó. Se eu deixar a nota de Dó a Dó Si, de Dó a Si,
Se eu contar na escala, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Si é a sétima maior de Dó. Pertence ao intervalo maior. Tá, aqui ó, intervalo maior. Agora, se eu quiser achar dar um exemplo de menor, com essa mesma nota aqui, colocar uma sétima menor, eu tenho Dó e vou ter que bemolizar o Si. Tá aqui. Vou bemolizar o Si. Aqui ó, bemol no Si. Eu vou ter agora um intervalo de sétima menor, ou bemol 7. Isso daqui é um dos exemplos quando eu vou fazer algum tipo acorde 7. Por exemplo, Dó, acorde tétrade. Dó, Mi, Sol. Até aqui eu tenho a tríade. Mas se eu tiver Si, eu vou ter Dó com a sétima maior. Que é o Dó com a sétima maior, qualidade. Agora, se eu tiver Si bemol, eu vou ter um Dó com a sétima menor. Dó com a sétima menor pode ser assim, representado, pode ser só a sétima pura, ou eu posso dizer que ele é um Dó 7. Ele já tem um Si bemol aqui. Ele não precisa disso aqui, ó. Tá? Ele pode ser deixado sozinho aqui, que ele já significa que eu tenho uma sétima menor. Um Dó 7. Depois pra frente a gente vai ver exemplos, quando a gente tiver em aula, tal, exemplos práticos dessas atividades aqui, tá ok? Então é isso aí. Vou apagar aqui agora. Depois vou dar dois exemplos aqui do aumentado e diminuto, tá? Aumentado. Só que agora aumentado dentro dos intervalos, dentro da classificação maior. Aumentado. E aqui diminuto, ok? Vou apagar aqui. Pá. Bom, Dó e Ré. Se eu deixar Dó e Ré, eu vou ter o quê? Uma segunda maior, ok? Porque é segundo grau, ele está dentro da categoria dos intervalos justo e maior, ele pertence ao maior, beleza? Agora o que vai acontecer? Agora a gente vai usar aqui dentro do contexto de intervalo maior o sustenido e o bemol para simbolizar aumentado e diminuto agora. Dei o exemplo do maior e do menor, agora eu vou dar o exemplo do aumentado e do diminuto, tá ok? Bom, se eu tenho de Dó para Ré, eu tenho uma segunda maior. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, Dó, Ré, sustenido, ou seja, eu sustenizei a segundo grau, beleza? A partir do momento que eu sustenizei, eu deixo de ter uma segunda maior e vou ter agora uma segunda aumentada. Segunda, lembrando que eu estou falando segunda, né? O artigo A. Então, a segunda eu vou ter que alterar também. Em vez de falar aumentado, igual tá aqui, eu tenho que falar aumentada, porque é segunda. Tá no feminino. Então vai ser uma segunda aumentada. Beleza? Um outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Vou dar um exemplo aqui de diminuto. Certo? Por exemplo, esse diminuto é legal, que eu vou dar um exemplo daqui da sétima. Tá? Vou dar um exemplo aqui na sétima. A gente pode aumentar e sustenizar qualquer intervalo. Só que nem todos os intervalos eles vão ser usual na música. Tem alguns intervalos que é mais científico do que musical. Ok? A gente usa mais no contexto teórico do que prático. Poderia até deixar aqui, não sei nem porque que eu apaguei esse negócio aqui, peraí. Aqui de novo, pá. Segunda aumentada.
Vou dar um exemplo agora de segunda diminuta. Aí que eu falei para vocês, aquela diferença tanto no sustenido do bemol, no intervalo maior, mas na categoria diminuta aqui. Se eu tiver dó, tá? Se eu tiver dó aqui, beleza? E tiver um ré, aqui, ó, eu tenho um ré, eu tenho uma segunda menor. Eu tenho uma segunda menor. Ré, bemol. Para me deixar o intervalo diminuto aqui, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que dobrar o bemol. Ou seja, ré dobrado bemol já é o próprio dó. Eu voltei um tom abaixo. Ré dobrado bemol já é o próprio dó. Isso aqui é o intervalo, no contexto aqui maior, classificação maior, intervalo de segunda diminuta. Tá ok? Eu sei que é estranho, mas é assim mesmo. Vou dar um outro exemplo aqui de intervalo diminuto para vocês, aqui no contexto, na categoria maior. Ó, dó e mi. Ou seja, no diminuto você tem que abaixar um tom, tá? Você abaixa um tom. Ele acaba sendo diminuto nulo, né? Por que nulo? Porque o ré dobrado bemol já é um dó. Então ele é nulo. Ó, dó e aqui tem um mi, tá? Se eu deixar do jeito que está aqui, ele é uma terça maior. Ele é uma terça maior. Se eu tiver com bemol aqui, ele é uma terça menor. Certo? Menor. Agora se eu fizer isso aqui, ó, botar um outro bemol, dobrar, ele passa a ser uma terça diminuta. Terça diminuta. Quem é terça diminuta? Terça diminuta, essa nota aqui, ó, mi dobrado bemol. Se a gente for falar do dobrado bemol, ele volta um tom. Mi dobrado bemol, essa nota aqui, ó, já é quem? Já é ré. Tá? É a mesma coisa, uma terceiro grau nulo. Porque ele já voltou um tom. Na prática, na teoria, ela é terça, aqui ó, terça diminuta. Mas na hora de tocar, a gente já vai tocar um ré, por quê? Porque o mi dobrado bemol, ele já voltou um tom, ele já é nota ré. Tá ok? Isso pode acontecer com outros intervalos também. Pode acontecer intervalo isso com a sexta, a gente pode fazer isso com a sétima, aqui ó, dentro desses intervalos aqui, tá? Então a gente para frente a gente vai ver em aula, vai ver mais conteúdo sobre esses assuntos. Esses assuntos assim são um pouquinho complexos para vocês estudarem, porque você tem que estudar com calma, tem que estudar isso várias vezes, porque não geralmente fazendo exercícios não é de uma hora para outra que vocês fixam isso na mente de vocês, tá ok? Então era esse conteúdo até aqui. Fique com Deus, até a próxima e bom estudo para vocês aí. Valeu!